options, they're not the solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina. Bom dia, pessoal, tudo bem? Pois é, vamos continuar com a nossa segunda unidade e aí nós iremos trabalhar com Eva Peron, ou então, como é mais conhecida, Evita. Vocês entendem que Evita é uma forma carinhosa de chamar Eva, significaria assim, tipo, Evinha. Vamos lá? Evita também era conhecida como a mãe dos pobres. Ela sonhava em ser uma atriz famosa, tipo hollywoodiana, ela sonhava em ser uma cantora. E aí ela conseguiu ter uma carreira meteórica no cinema e se tornou ainda mais conhecida como a primeira dama argentina, após o seu casamento com Juan Perón, logicamente, então presidente da Argentina. Sua morte precoce aos 33 anos fez com que fosse tomada como um mito, ao ponto de ser considerada uma santa por muitos. Mas, gente, há coisas da história desse mito que as pessoas não gostam muito de comentar. E a gente vai começar a falar aqui nessa aula de hoje, mas a parte mais nebulosa eu vou deixar para a próxima aula. O início da vida de Eva não teve esse glamour todo, tá? Por quê? Porque ela era considerada bastarda. Numa época onde era difícil essa situação de ser bastarda. Eva nasceu em 7 de maio de 1919 em Los Toldo, que é uma província de Buenos Aires. A casa onde ela nasceu pode ser visitada por todos. Lá você encontra materiais, livros e acervos que contam a história oficial de Eva, oficial. Porque existe uma outra história atrás dessa oficial que eu vou contar a vocês na próxima aula. Bom, gente, existe uma lenda sobre a pobreza extrema de Eva ao nascer. Mas, na verdade, sua mãe, chamada Juan Ibagueren, não era assim tão pobre, tá? Ela teve 5 filhos, Elisa, Blanca, Juan e Herminda. Eba era a mais nova de todas e seu nome de batismo era Eba Ibagueren. Juana tinha um pensionato com o qual conseguiu manter seus filhos de maneira digna. Porém, um fato é verdade. Filha ilegítima de Juan Duarte, Eva sofreu discriminação durante a infância, já que todos sabiam quem era seu pai. Como eu já falei, pessoal, Eva sonhava em ser uma grande atriz, uma atriz de Hollywood, uma cantora de sucesso. E em busca desse sonho, o que ela fez? Ela saiu de casa aos 15 anos. Ela teve a ajuda do cantor Agustin Magaldi, que era seu amante. E através dele conseguiu seus primeiros trabalhos. Só que Eva era bonita, modelou, mas ela não era considerada uma atriz assim extraordinária, né? Mas, ainda assim, trabalhou bastante naquele período. Em busca desse sonho, né, de ser famosa, de ter sucesso, ela fez um pouquinho de tudo. Ela modelou, ela fazia propagandas, ela participava de pequenas peças, ela até cantava nas rádios. Aí, com o tempo, fez certas amizades que lhe garantiram a chegada ao cinema. E foi em Segundos Afuera, em 1937, que ela começou a trilhar sua carreira. Ela trabalhou em somente 6 filmes. O drama La Pródiga, em 1945, marcou sua despedida das telas ao lado de Juan José Miguel. Gente, imagina aí qual foi o motivo que a fez se distanciar do cinema. Pensaram? Exatamente, o namoro com o revolucionário Juan Perón. Como vocês viram, sua carreira no cinema foi relativamente curta, né? Mas, gente, olha, ela teve tempo de ter uma treta fenomenal com a atriz Libertad Lamarque. Me senti o próprio Léo Dias agora falando em treta. Pois é. Essa treta prejudicaria a carreira de Libertad Lamarque e teve início enquanto elas estavam filmando a película La Cabalgata del Circo em 1945. Então, quando Eva tornou-se a primeira-dama, nossa vovó Piedade, que foi o papel mais famoso de Lamarque aqui no Brasil, teve que abandonar seu país durante um bom tempo. Olha que absurdo! Eva mudou seu nome ao se unir a Perón. Mas, gente, não foi só isso, não. Eva e Perón se casaram em 22 de outubro de 1945. Perón tinha 50 anos na época e ela só 26. Ela foi sua segunda esposa. A primeira foi Aurélia Tisson.
Após a morte de Ebita, ele se casou uma última vez com Maria Estela Martinez. E aí, gente, tem um babado. Mas, olha, Léo Dias de novo. Mas esse babado é meio nebuloso, então vai ficar para semana que vem. Vamos voltar para a história oficial, que é que eles se conheceram em 1944 em um ato no Luna Park, que fica em Buenos Aires. Na verdade, ele já a conhecia dos filmes. Entendam que casar-se com um político requeria toda uma repaginada na vida de Eva, né? A primeira foi mudar seu sobrenome para Duarte, para esquecer que ela era filha ilegítima, e torná-la uma grande dama através de uma falsa certidão de nascimento, onde consta o nome de Juan Duarte como pai. Ela também refez seu estilo, se tornando cada vez mais elegante. Eva teve assim uma vida de luxo, né? Apesar de lutar pelos pobres, Eva se vestia de maneira luxuosa e a maior parte de suas roupas era da Dior, que vinham diretamente de Paris para sua residência. Após o casamento, ele se tornou o presidente e ela a mãe dos pobres. Eva se tornou ao mesmo tempo uma líder espiritual e também lutava pelos direitos dos pobres, os conhecidos descamisados. Estes a chamavam de Ebita. Lembra o que significa Ebita? Evinha querida, isso. Dentre seus projetos estavam construções de escolas, hospitais, asilos, programas sociais que a levaram a trabalhar muitas horas por dia. Além disso, ela também organizava doações de comidas e roupas aos mais pobres. Ela também promoveu o voto feminino e fundou o Partido Peronista Feminino, mas, ao mesmo tempo, se dizia contra o feminismo e era também contra o divórcio. O câncer de Eva foi diagnosticado em 1947, mas ela se negou a se tratar devidamente, né? E quando descobriram, já estava em estado avançado. Aí, em um ambiente de mistério, o diagnóstico e a evolução da doença foram mantidos assim em segredo e criou-se um drama. Evita passou a agonizar a olhos vistos. A população que não sabia bem o que estava acontecendo, mas ao pouco se dava conta de que a mãe dos descamisados ia morrer. Foi sendo tomada pelo desespero. Vigílias e preces eram realizadas diante da residência presidencial, enquanto se observava o entra e sai de médicos argentinos especialistas estrangeiros. Enquanto isso, o país vivia uma campanha eleitoral. O general Perón concorria a um segundo mandato e a presença da já ultrapopular Evita a seu lado era essencial. Gente, agora vem a parte que seria nebulosa, que eu não vou contar para vocês nessa aula, vai ficar para a aula que vem. Porque essa parte que eu disse que é muito interessante da vida de Eva e se encontra depois da morte de Eva, tá? Que eu só vou mostrar a ponta do iceberg, tá? O corpo de Eva foi escondido durante décadas até retornar à Argentina. Bom, é importante que vocês saibam que a morte de Eva comoveu o povo argentino e que chorou durante décadas. E, após a morte dela, seu marido foi deposto. E para evitar que fosse roubado, o corpo de Eva foi levado para a Europa e escondido do público sob um falso nome, Maria Madi. Chegou a ser sequestrado e mudado várias vezes de lugar. Somente em 1974 retornou à sua terra. Atualmente, ela encontra-se enterrada no mausoléu de sua família em Recoleta. Olha que irônico. Esse bairro Recoleta é um bairro assim, muito chique. Tem todas as lojas de grife e o cemitério fica bem perto. É muito irônico, não é verdade? Tem alguém cansado aí? Gente, a gente já tá acabando. Calma, tá bom? Bom, como eu estava falando, Eva foi muito importante para o país dela, né? Então, porque ela foi responsável pela questão do voto feminino, ela é a própria imagem do peronismo, porque ela criou uma relação política de afeto, né, com o povo argentino, enfim. Sua história foi muito assim cotada para o cinema e, por isso, ela foi interpretada por várias atrizes, dentre elas, Madonna. Hora da gramática. Hoje a gente vai trabalhar com 3 verbos, soler, oler e saber, tá? E o primeiro ponto é saber o que significa a palavra soler. Significa costumar. A gente usa esse verbo para trazer a ideia de ações habituais, tá? A gente vai usar o soler mais um infinitivo. Porém, gente, vocês têm que lembrar que esse verbo só se utiliza no presente e no pretérito imperfeito. Nós já trabalhamos na unidade passada com o presente, lembram disso? E tem um detalhe específico que vem sendo trabalhado, que são os verbos que sofrem câmbio,
Como é isso? Quem lembra dessa regrinha? Verbos que tem no seu radical o O e o E, ele sofre a ditongação. O que acontece? No caso do verbo soler, eu vou pegar o O e vou trocar por um ditongo. Então, vai ficar yo suelo, tu sueles, ele suele, nosotros solemos, porque nosotros não tem a ditongação. Vosotros soleis, porque vosotros não tem a ditongação. E eles suelem. O que é novo? Novo é o pretérito imperfeito, que na verdade é um assunto que a gente vai estudar depois. Hoje só vou dar uma noção, tá? Chamei aqui a atenção porque o verbo soler é usado somente nesses dois verbos. Porém, vamos lembrar rapidinho o que é um pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito também traz essa ideia de ações habituais. E aí nós temos duas terminações para o pretérito imperfeito, que são os verbos da primeira conjugação, terminados com AR, ele vai ter a seguinte modificação. Você pega esse AR e troca por aba. Isso, você coloca esse sufixo aba, que a gente chama de terminação verbal. Vamos lá? Então, veja o verbo amar, yo amaba. O verbo cantar, yo cantaba. O verbo hablar, yo hablaba. E assim sucessivamente. Já os verbos da segunda e terceira conjugação, como comer, partir, eles vão ter a mesma terminação, que não vai ser o aba. Você não vai dizer comaba, partava. Você vai dizer como? Comia, partia, solia. Então, esse ia é utilizado tanto para a segunda conjugação como para a terceira conjugação. Mas a gente vai trabalhar melhor essa parte depois, tá? Então, veja, como é que eu vou usar o verbo soler? Lembrou? Significa costumar, é usado para ações habituais. Dentro da oração, eu digo assim, yo suelo comer queso. Eu digo que eu como queijo normalmente. Eu solia comer queijo. Eu comia queijo normalmente, habitualmente, sempre. Agora vem o verbo oler. Primeiro ponto, o que significa oler? Significa sentir o cheiro. E oler, ele tem a primeira base na ditongação, né? Porque é um verbo que tem o O no radical. Portanto, ele vai sofrer a ditongação assim como acontece com soler, né? Soler vira suelo, então oler vira uelo. Veja aqui a ditongação, uelo. Soler vira sueles, oler vai virar ueles. Soler vira suele, então oler vai virar oele. E solemos e soleis não sofre essa ditongação, porque nosotros e vosotros a mesma coisa vai acontecer com olê. Também não tem a ditongação nessas duas pessoas, olemos e oleis. E o L, observem que se eu pego aqui e coloco o S nessa formação aqui do verbo olê, ele vai virar igual ao solê. Olê vira solê. O elo vira suelo. O eles vira sueles. O ele vira suele. Olemos vira solemos, oleis vira soleis, o elen vira suele. Por causa disso, ele é muito explorado nas provas de vestibular para poder criar essa confusão entre o sentido das duas palavras. Então, daí a necessidade da gente trabalhar junto, tanto o olê quanto o solê, tá? O olê tem o sentido de sentir o cheiro e solê tem o sentido de costumar. Então, veja, gente, a outra diferença que vocês têm que prestar muita atenção é que ele tem uma adaptação ortográfica. O que é isso, adaptação ortográfica? Ele, no radical, não tem a letra H. Porém, quando você vai conjugar, você vai colocar a letra H no início de todos os verbos, menos em duas pessoas. Quais são as duas pessoas? Nosotros e vosotros, certo? A mesma coisa vai acontecer com esses verbos aqui, ó. São verbos que têm em seu radical o O. E aí, o que acontece? Acontece que esse O vai ser trocado por um ditongo. Então, acordar-se fica se acuerda. Acostar-se fica se acuesta. Aprobar vai ficar se aprueba. Coligar vai ficar cuelga. Contar, cuenta. Rugar, ruega. Soltar, suelta, sonhar, sueña e assim sucessivamente. Agora a gente vai trabalhar com o verbo soler na conjugação. Sim, eu já sei que a gente viu o verbo no presente do indicativo, tá? Mas agora a gente vai conjugar e eu quero que vocês façam as adaptações, então, para o verbo oler, tá? Primeiro, vamos lá. Conjuguem comigo. O verbo soler no presente do indicativo. Yo suelo,
tu sueles, él suele, nosotros solemos, vosotros soleis, ellos suelen. E no pretérito imperfecto, como fica? Yo solía, tu solías, él solía, nosotros solíamos, vosotros solíais, ellos solían. Beleza? Porém, eu quero que vocês façam o seguinte. Tira esse S. O que sobrou? Ole. Então, eu vou fazer a mesma coisa aonde? Nos verbos, na conjugação. Se eu tiro esse S aqui, o que fica? O elo. Porém, o verbo ler, no presente do indicativo, ele sofre uma adaptação ortográfica, que significa o quê? Que quando eu conjugo em todas as pessoas, menos em duas. Quais são as duas? Nosotros e vosotros, eu preciso colocar esse H para ter essa adaptação ortográfica. Então, esse elo que sobra aqui, ó, eu vou precisar colocar o H para virar huelo. Yo huelo, tu hueles, él huele, nosotros olemos, vosotros oléis, ellos huelen. Porém, vejam bem, se o verbo soler vira solia, vejam, deduzam, olê vai virar olia, isso. Porém, gente, preste atenção numa coisa. No presente do indicativo, o verbo ler ganhou o H em quase todas as pessoas. A gente chama isso de quê? Adaptação ortográfica. Porém, no pretérito imperfecto, isso não vai acontecer. O verbo ler, ele não ganha esse H, portanto, ele não sofre essa adaptação ortográfica. Então, se vocês tirarem aqui, ó, tirem junto comigo, ó, o S. Vou tirar o S de todos. O que sobra? Sobra o verbo ler. Veja, yo olía, tu olías, él olía, nosotros olíamos, vosotros olíais, ellos olían. Resumindo, o verbo soler e o verbo ler, ele se conjuga completamente da mesma forma, tá? No presente do indicativo sofre a ditongação, menos no nosotros e no vosotros. A diferença é que o verbo ler, ele ganha uma adaptação ortográfica, que significa o quê? Colocar o H em quase todas as pessoas, menos em duas. Quais são as duas? Nosotros e vosotros. Beleza? Beleza. No pretérito imperfecto, eu conjugo solé, solia. E do mesmo jeito eu vou conjugar olé, olia. Porém, quero chamar a atenção que no pretérito imperfecto ele não tem adaptação ortográfica. O que isso significa? Significa que no pretérito imperfecto, vocês não vão colocar o H que vocês colocaram lá no indicativo. Entenderam? O verbo soler, como eu já falei, significa acostumar. Beleza? Beleza. Porém, é importante que vocês prestem atenção que ele só vai ser utilizado juntamente com o infinitivo. Você não fala só yo suelo e ponto. Não, você tem que dizer yo suelo cantar, yo suelo trabalhar, yo suelo amar, yo suelo hacer. Ele exige esse infinitivo. Vamos encontrar isso dentro dessas frases? Vamos lá? Los sábados suelo salir com los amigos. O que foi dito? Aos sábados eu costumo sair com os amigos. Cadê o verbo? Suelo salir. Suelo mais o infinitivo, salir. Aonde solias ir em verano quando tenias 9 anos? Solias ir. Suelo ir. Solías ir de campamento. Solía ir. Solei ir. Mi familia y yo solemos esquiar en Andorra durante las vacaciones de invierno. Solemos ir esquiar. Antes solía ir em metro, verdade? Solías ir. Gente, vamos repetir? Esse verbo nos serve para descrever o quê? Para descrever uma ação habitual, uma ação repetida, uma ação que é constante, tá? Também, qual foi a outra informação que a gente já aprendeu? Que ele só se utiliza em 2 tempos verbais. Quais são? Presente e pretérito perfeito do indicativo. Agora, a gente vai ver o sentido do verbo ler. Quem lembra? Soler acostumar, oler sentir o cheiro. Vamos ver dentro da frase? Ella huele el aroma de uma flor. Então, ela sente o cheiro de uma flor. Tá com H por quê? Porque tá no presente. Lembrando que no imperfeito não tem esse H. Só no presente do indicativo. Beleza? Olha aqui, conjugado. No presente do indicativo, a gente tá só reforçando. Yo huelo, tu hueles,
ele huele, nosotros olemos, que sem H, né? Vosotros oléis, sem H. E ellos huelen. Além disso, eu trouxe aqui o verbo caber, que é fora dos três que a gente iria trabalhar, porém, como eles são verbos irregulares, sempre eu vou estar trazendo alguns em cada semana, porque são muitos os verbos irregulares. Então, eu quero que vocês aprendam esses dois, tá? O verbo caber, ele é um verbo muito irregular, então ele fica muito diferente. Então, ele vai ficar somente na primeira pessoa do indicativo. Veja, na primeira pessoa do indicativo, com esse formato completamente diferente do seu radical, tá? Lá no presente do subjuntivo, não, é diferente. Ele vai ficar diferente em todas as pessoas, porém aqui só na primeira pessoa. Então, eu quero que vocês aprendam. Yo quepo, tu cabes, ele cabe, nós outros cabemos, vosotros cabeis, eles cabem. Olha só, o verbo caber, ele é uma parte fácil e uma parte difícil. Fácil porque ele é igualzinho ao português, ó. Eu caibo, tu cabes, ele cabe, cabemos, cabeis e cabe. Praticamente igual. Porém, a única diferença está aqui, gente, ó, na primeira pessoa, tá? Que em português você fala eu caibo, né? Eu caibo. Em espanhol você fala yo quepo. Então, vocês têm que fazer o quê? Sentar e estudar, assim, ó. Basta eu aprender que o verbo caber, eu vou falar yo quepo. É só isso. Porque tu cabes, ele cabe. Todo mundo já sabe. E o verbo errar chama atenção, porque ele também acontece como acontece aqui com o verbo ler. Ele sofre uma adaptação ortográfica, então fica yerro, ganhou Y. Yerras, yerra, erramos, errais e yerram. Observe que a regra geral é qual, crianças? Quem lembra? Nós outros e vosotros não tem essa modificação, não sofrem câmbio. E nosso último verbo, pessoal, vamos lá? Bom, primeiro ponto, o verbo saber, ele é muito semelhante ao português, é o primeiro ponto, porque tem a outra parte que é muito diferente, tá? Então, vamos para a primeira parte, que é fácil. Então, ele é muito semelhante ao português na hora de se conjugar. Verbo saber, yo sé, tu sabes, él sabe, nosotros sabemos, vosotros sabeis, ellos sabem. Facinho, porque é praticamente igual. A diferença está aqui, ó. Eu sei, em português eu falo sei, eu sei, tu sabes, ele sabe. Viram que é praticamente igual? Ok, então o que chama atenção e por que tá junto com o verbo soler e o verbo ler? Porque quando cai no vestibular, cai geralmente misturando esses três verbos, porque ele tem uma questão específica. É o seguinte, o verbo soler traz a ideia de costumar, o verbo ler traz a ideia de sentir o cheiro. Os dois estão juntos porque a conjugação é praticamente igual, tendo as adaptações ortográficas. Porém, o verbo saber tem a outra parte que eu disse que é diferente, porque ele é usado somente, ó, gente, preste atenção, somente nas terceiras pessoas. Terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural, no sentido de, agora essa é a parte que nos interessa, no sentido de ter o gosto. Eu digo, esta comida sabe a chile. Esta comida sabe a pimenta. O que eu disse? A comida tem um gosto de pimenta. Essa comida tem um gosto de pimenta do reino, de pimentão, enfim. Entenderam? Primeiro ponto, a parte fácil é que o verbo saber é igual ao nosso, praticamente igual ao nosso saber em português, no sentido de ter conhecimento. E você conjuga praticamente do mesmo jeito. Eu sei, tu sabes, ele sabe, nós outros sabemos, vós outros sabeis, eles sabem. Agora, o que cai no vestibular é isso que eu acabei de dizer? O que cai é a parte que é diferente. E qual é a parte que é diferente? A parte que é diferente é que o verbo saber, e geralmente quando vem nesse sentido, vem sempre misturando lá as ideias com olê e solê. Ele tem o sentido de, o significado de ter o gosto. Então, somente nas terceiras pessoas você pode usar o verbo saber com a ideia de sentir o gosto. Aqui, pessoal, eu só vou provar para vocês que ele tem um lado fácil e o lado que vocês têm que ter mais atenção. O lado fácil é o verbo saber igual ao português, que logicamente não cai nas provas, né? Mas vocês têm que saber o que é. Veja, o verbo saber ele vai ser usado igualzinho ao português quando ele diz assim, meu papá sabe falar inglês, meu pai sabe falar inglês.
Vou pular aqui. Professora Sofia não sabe chino. A professora Sofia não sabe falar chinês. Sabe Cristiano Ronaldo jogar futebol? Cristiano Ronaldo sabe jogar futebol igualzinho ao português, não é? Beleza. Agora, o que eu quero que vocês tenham atenção, porque é isso que cai no Enem, é isso que cai no vestibular, e é isso que cai nas minhas provas, é a diferença do verbo saber em relação ao português, que eu vou usar o verbo saber no sentido de ter o gosto. Então, existem, na verdade, 3 coisas que eu tenho que explicar para vocês. Primeira coisa, vejam. La comida mexicana sabe a chile. El jugo sabe a naranja. Las papas sabem a sazón. Que nessas 3 frases, o verbo sabe tem o sentido de ter o gosto. A comida mexicana tem um gosto de pimenta. El jugo sabe a naranja, o suco tem o gosto de laranja. Las papas sabe a sazón, quer dizer, eu digo que as batatas fritas, as batatas, né, estão temperadas, né? A palavra sazón é tempero, beleza? Olha, isso aí é a primeira coisa. Qual é a segunda coisa? Que o verbo sabe, ele exige a preposição a. Sabe a, vejam, sabe a e sabem a, ok? Diferente do sabe aqui, ó, no sentido que a gente conhece em português, que não exige a preposição a, ok? Agora, a terceira e última coisa. Gente, a gente vai usar o verbo sabe com esse sentido de ter o gosto somente nas terceiras pessoas. Veja, la comida mexicana sabe, terceira pessoa singular. El jugo sabe, terceira pessoa do singular. Las papas sabem, terceira pessoa do plural. Aqui, gente, é o uso do verbo I, que ele é impessoal, ou seja, não pode ter sujeito. Eu não posso dizer eu, I, tu, I, ele, I, certo? Então, veja, quando você coloca assim, ó, tu, I, já tá errado. Tu tiene, aí pode, né? Aí pode, mas ele, I, tá errado também. Então, veja, eu sobrou aqui I, muitos coches ali e tu tiene. Pronto. Uma dessas tem que estar correta. Então, qual é a correta e qual é a errada? Vamos pensar? Veja, tu tiene. Gente, parece certo, mas preste atenção que faltou o S final. Yo tengo, tu tienes. Faltou o S aqui, por isso ele está errado, tá? Então, poderia ser o tu com tiene? Poderia. Porém, se é tu, tem que ter o S no final. Por isso, esse aqui também está errado. Qual sobrou como correto? Hay muitos coches ali, que não tem sujeito, porque ele é impessoal. Eu não posso dizer yo, I, tu, I, ele, I. Não tem sujeito. Essa primeira opção é a correta. Aqui é assim. Qual é tu caça? Qual é a resposta mais adequada? Vocês têm que observar o seguinte. Aquedia caça. O aquedia está com acento, ó, gente. Se está com acento, ela não poderia estar acompanhando a palavra casa. Então, logo, isso aqui logo está errado, descarta. Aqui embaixo, essa caça está com acento. Se está com acento, não poderia estar acompanhando a palavra casa. Esse também está errado. O que é que sobra? Esta caça se la mía. Qual a correta dessas frases? Aqueias. Não existe aqueias, existe aquedios. Lembra que esses pronomes demonstrativos no plural, ele fica com o, este vira estos, esse vira essos, aquele vira aquedios. Então, isso aqui não existe, já descarta. Essas cidades, não existe palavra com 2 S's. Estes supermercados e esta casa. Qual é o erro de baixo? Tá com acento antes de casa, não pode? Então, o correto é estes supermercados. Repassando, o que é hétero, gente? Hétero é diferente. O que é genérico? Gênero. Quais são gêneros? Feminino e masculino. Então, vocês têm que descobrir quais são as palavras que têm um gênero diferente em relação ao português. É um hétero genérico. Então, cérebro, polícia e democracia, ele tem a tonicidade diferente. Você fala da forma diferente porque mudou a sílaba tônica. Rato, saco e oficina são heterossemânticos. Rato significa um momentinho, saco, paletó, oficina, escritório. Sangue, color e nariz. Em espanhol você diz, em português você diz o sangue, em espanhol vai ser la sangre. Em português a gente fala a cor, em espanhol vai ser el color. Nariz, a gente fala la nariz em espanhol, em português o nariz. O que aconteceu? O gênero diferente. Essa é a resposta correta. Esse aqui seria um heterofonético. Por quê? Porque a pronúncia é diferente. Você escreve igual, tem o mesmo sentido, mas você fala caça,
Jorge, TUB. E o de baixo seria um heterográfico, porque são palavras com o mesmo sentido, com a escrita diferente e com a pronúncia semelhante. Então, veja, a harmonia é harmonia mesmo. E o som é igual, porém a escrita vai estar diferente. Aluno. O aluno é aluno mesmo. A pronúncia é praticamente igual. E nasce. Nasce também, é a mesma coisa, só que não tem o S aqui antes do C. Em português a gente escreve só com N, não M-N. Então, ele aqui é chamado de heterográfico. Terminei de explicar o que é um heterofônico. Hétero quer dizer diferente, fônico quer dizer fonética, ou seja, o som é diferente, a forma como você pronuncia é diferente. Logo, eu já terminei de explicar todos esses que são as mesmas palavras. Casa, Jorge, TUB. E chegamos ao final da nossa aula. Lembrando, não devem esquecer de se inscrever no canal e comentar, tá? Beijinhos, hasta luego!